Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos ou caras alunas, ou quem quer que esteja assistindo esta aula. Eu sou o professor Fábio e estamos com a nossa quarta aula. Deixa eu até ver aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Isso, a nossa quarta aula sobre verbos. Eu já vou avisando algumas coisinhas aqui antes de nós começarmos. A primeira coisa que eu preciso avisar é: essa é a nossa aula mais longa e talvez uma das mais importantes, por quê? Vou falar de de modo verbal. Então, se você não sabe o que é verbo, assista aula sobre verbos. Se não sabe o que é verbo, parte sobre tempo, assista aula sobre tempo verbal, porque nós vamos falar sobre modos. E também eu vou dar uma introdução à sintaxe. E aí eu vou te perguntar, mas Fábio, onde que estão os adjetivos, substantivos, sujeitos, aquela coisa toda? Calma. Em aulas futuras nós vamos abordar isso. Por que que eu estou começando com o verbo? Eu já expliquei isso no vídeo sobre verbos, mas eu acho que é interessante a gente retomar um pouco esses conceitos. Quando a gente vai pensar em frase, oração, período, esses conceitos todos que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, então a gente vai trabalhar a questão de sintaxe, a questão de estrutura gramatical. E toda a estrutura gramatical que a gente precisa prestar atenção em textos, se não centrada no verbo, ela usa o verbo como ponto de partida. Então guardem isso. O verbo é o seu ponto de partida quando você vai estruturar a maior parte das suas comunicações. E aí vão ter até algumas teorias que a gente não vai abordar isso hoje, com relação a enunciados não verbais, do tipo assim, os enunciados nominais, quando você tem frases que não têm verbos. Há algumas correntes que vão dizer o seguinte, que esses enunciados, na verdade, guardam verbos implícitos. Então, quando você tem, por exemplo, uma placa escrita cuidado, na verdade você está dizendo tome cuidado. Por outro lado, há algumas linhas que dizem que não, você não precisa de verbo para exprimir uma comunicação completa. Qual delas vai estar certa? Depende muito de como que você vai analisar. Elas chegam no mesmo lugar. Eu vou trabalhar para a aula de hoje, para esta aula em específico, apenas os enunciados que contêm verbos. Se não contiver verbo, a gente não vai trabalhar, não que a gente não possa, não que não seja importante trabalhar com isso. Em segundo lugar, além de a gente começar pelo verbo, é o verbo que nos dá algumas noções, algumas informações sobre a frase ou sobre a oração. Eu aqui vou trabalhar frase e oração, em alguns casos, como sinônimos, mas eles não são a mesma coisa. Frase e período, a gente trabalha aqui neste contexto como se fosse a mesma coisa. Mas, dependendo de quem for o teórico, nem sempre são a mesma coisa. Eu explico para vocês por quê. Quando a gente pensa que frase é aquilo que tem um sentido completo, tem gente que vai dizer que frase não existe. Tem gente que vai dizer que, na verdade, é tudo período. Aí você vai entrar no período composto, período simples, e a frase seria qualquer coisa que transmite informação. Não vou entrar nessa particularidade também hoje com vocês, mas eu estou falando, mesmo que eu não vá entrar, por quê? São coisas que vocês precisam saber, que existem e que são importantes para quando vocês pensarem na questão do verbo. Então, dito isso, vamos começar a trabalhar um pouco a questão dos modos verbais e também um pouco da sintaxe, como que a sintaxe, na verdade, ela funciona ou como ela deveria funcionar. E para isso, eu acho que é super importante a gente começar a pensar no seguinte. Eu já falei para vocês em outras aulas, na verdade na aula anterior, quais são os tempos verbais. Então, só vou retomar aqui a ideia de tempo verbal em português. Em português, nós temos apenas 3 tempos verbais. Aliás, acho que na maioria das línguas nós só trabalhamos com 3 tempos verbais. Ou nós temos um tempo passado, ou nós temos o tempo presente, que é a nossa referência, ou nós temos o tempo futuro. E aqui eu vou esmiuçar para vocês um pouquinho do que é essa característica do tempo verbal para vocês. Quando eu falo de passado, presente e futuro, a gente toma como referência hoje. Pensem sempre nisso. É hoje que me serve de referência para eu saber o que é passado e o que é futuro. É o contrário aqui, mas enfim. Quando eu penso, por exemplo, em passado, no caso aqui passado para vocês, minha câmera está invertida. Quando eu penso em passado,
Eu estou pensando em uma coisa que já aconteceu com base em hoje. Quando eu penso em futuro, ou seja, aquilo que vai acontecer, eu estou pensando principalmente naquilo que ainda vai acontecer, que é uma previsão, com base em hoje. É claro que eu posso mudar o meu referencial. Quando eu tenho, por exemplo, o futuro do pretérito, eu trabalho com o passado como referência. Então eu tenho uma coisa que podia ter acontecido e não aconteceu, mas naquele tempo podia ter acontecido. Então uma hipótese com base no passado. E a gente tem o que a gente vai chamar de condição. Algumas pessoas vão chamar de tempo condicional. Eu vou conversar um pouco sobre isso ao longo dessa aula. E eu posso então também pensar, usando o passado como objeto de análise, se a minha ação no passado é uma ação completa, eu tenho o pretérito perfeito. Se eu tenho uma ação que ela foi interrompida no passado, que é o pretérito imperfeito. E eu posso ter uma ação que, numa ordem de ações, aquela ação aconteceu primeiro. Aí eu tenho o pretérito mais que perfeito. É claro que essas nomenclaturas, elas não são tão importantes que vocês memorizem. Tanto que vocês têm sites como o Conjugador, que eles separam para vocês as classificações, e eu particularmente recomendo que vocês procurem o Conjugador ou Conjugação. São dois sites que te dão todas as conjugações que vocês precisam, caso seja necessário vocês memorizarem de alguma forma, principalmente de verbos que são irregulares. Mas tenho em mente essa construção antes da gente começar a trabalhar com qualquer coisa relacionada a verbo. Porque a gente só vai conseguir entender presente, passado e futuro quando a gente pensar que essas são as categorias dentro dos tempos verbais. Então, e o futuro, lógico, é aquilo que não aconteceu ainda, com base no hoje, ou se eu mudar um referencial, com base no passado, mas aí eu estou trabalhando com uma hipótese. Isso daqui nós vamos chamar todos dos três tipos verbais que formam qualquer coisa na língua portuguesa. E aí então a gente pode pensar no seguinte: os modos verbais são a maneira que a gente se posiciona com relação ao sujeito e com relação ao predicado. É aqui que a gente muda um pouco a nossa relação. Se o tempo verbal ele me expressa quando a minha ação está acontecendo, e aí, quando eu trabalhar os tempos verbais específicos, eu vou pensar um pouco nisso, os modos verbais é de que maneira que eu vou expressar essa ideia com relação ao sujeito e predicado. E aí você, um aluno mais esperto, pode perguntar, professor, mas como assim sujeito e predicado? Calma lá, a gente vai falar um pouquinho de sujeito e predicado mais para frente. Quais são os conceitos? Como que sujeito e predicado se interpõem? Eu acho que isso é importante da gente colocar aqui. Então, quando a gente fala de sujeito predicado, a gente está trabalhando, então, como que a gente vai falar de sujeito predicado? Até nem trocou aqui o PowerPoint, mas enfim. Então, como que a gente vai trabalhar com esse conceito de sujeito predicado? A gente tem que pensar um pouquinho nisso daqui. Então, como eu disse antes, só para retomar aqui, os modos verbais eles dependem da posição de quem enuncia. Então, eu tenho três posições que são possíveis aqui. Quando eu penso nessas posições, aí vamos avançar um pouquinho, eu tenho os modos que são indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, algo que vocês têm que colocar na cabeça. Nós temos três posições possíveis dentro da construção verbal. E isso vai se juntar com aqueles três tempos que nós vimos. Só que o imperativo ele tem um problema. O imperativo ele é sempre presente. E ele sempre afirma. Então, na verdade, o que vocês têm que se preocupar é só com o indicativo e com o subjuntivo, na verdade. Então, como que esses tempos verbais eles funcionam? Vamos ver aqui primeiro o indicativo. O indicativo é sempre que você tem algum grau de certeza, sempre que você afirma algo. Então, são afirmações, são afirmativas de alguma coisa. Nós chamamos isso de indicativo, que é onde você vai ter a maior parte da sua comunicação, mas não é toda a comunicação que vai ser indicativa.
Quando você utiliza aquelas definições que nós vimos agora há pouco, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro, futuro do pretérito, tudo isso é indicativo. E aí, para ajudar, eu trouxe alguns exemplos para vocês de tempos no indicativo. Aqui são todos textos de sites, de revistas. Na verdade, todas as revistas, então, eu peguei aqui algumas frases para a gente poder situar. A reabertura de vários setores da economia britânica após um longo lockdown e uma vasta campanha de vacinação atrai, essa aqui é para o indicativo, a atenção do mundo. Isso aqui é um fato. Nunca vi tanta arte explodindo como agora. Isso também é um fato, isso aqui é uma exposição. As exigências de responsabilidade social e ambiental das empresas estão maiores. Então isso daqui, ele é uma condição, isso aqui é um acontecimento. Então, nós que eu estou falando de coisas que eu estou afirmando para você como interlocutor. Então, isso são exemplos de afirmações. São afirmativas que eu utilizo sempre o modo indicativo. E aí vou ter o subjuntivo. O subjuntivo, ele tem duas acepções possíveis. Ou é incerteza ou é uma probabilidade. A incerteza normalmente é usada no presente do indicativo. A probabilidade ou a condição é no pretérito imperfeito do indicativo, ou o futuro do pretérito, o futuro do indicativo. Então, esses tempos vão indicar exatamente isso. São coisas que eu não tenho certeza que vão acontecer. E normalmente é um tempo verbal que acompanha alguma palavra como ser, caso, algum termo desse tipo. O que é importante nesse ponto aqui é que a gente pode pensar, mas e aí, professor, eu não posso pegar, por exemplo, o futuro do pretérito, que é o eu teria chegado mais cedo hoje? Isso daí não é uma probabilidade? Ele é, mas ele tem um valor um pouco diferente. Quando eu digo o seguinte, eu teria chegado mais cedo em casa, eu teria chegado mais cedo ontem, é a certeza de que eu não cheguei cedo ontem. Ou ainda, eu deveria ter acordado mais cedo. O que na verdade eu estou afirmando que eu não acordei mais cedo. Quando eu estou trabalhando com uma incerteza, uma probabilidade é se eu tivesse acordado mais cedo. Então, tivesse eu acordado mais cedo, quer dizer, isso é uma possibilidade, no caso pretérito imperfeito. Como eu acorde mais cedo, ou se eu acordasse mais cedo, então a gente tem aqui as nossas probabilidades. É um pouco diferente a ideia. Aqui eu trabalho no subjuntivo coisas que não são reais. A gente entende aqui então que a diferença do subjuntivo para o afirmativo é que no caso do afirmativo são coisas que têm algum grau de real, ou são coisas reais. O subjuntivo não são reais, não são coisas reais, não são coisas palpáveis. E aí vamos a alguns exemplos. Eu peguei aqui um exemplo do Lucila. Então temos aqui, neste caso, ofereço-te, olha o que o presente indicativo, a minha mão, ou antes, a nossa. Aqui eu dei umas adaptadas para poder fazer um pouco mais claro. Em qualquer outra ocasião, aceitaria, aí é o futuro do pretérito, mas eu não marquei aqui esse verbo, com muito prazer. Hoje não posso. Vejo que não foste franca. Esse aqui é o pretérito imperfeito. Não acredita, no caso não acredita você, não acredita tu. Se viesse por passeio, então veja o se presente aqui. Quando a gente fala do futuro do pretérito, é que eu acho que é até interessante a gente colocar aqui. Note que o se eu viesse, nós temos o se indicando uma probabilidade. Sempre que você tiver um tempo do subjuntivo, você vai ter alguma palavra indicando essa probabilidade ou indicando essa incerteza. Ele nunca vem sozinho. Ou muito raramente vem sozinho. E qual é o outro motivo que te pode trazer a festa da glória? A senhora veio por devoção, disse eu.
Então, eu marquei aqui alguns verbos, eu não marquei todos. Olha o que acontece se eu trocar tudo isso para o modo subjuntivo. Neste caso, ofereça-te a minha mão, ou antes a nossa. Olha como muda. Ah, agora não é ofereça, aqui no caso ofereça-te a minha mão. Note que caso muda um pouco de sentido. Já vejo que não fosse franca. Quer dizer, será? Não tenho certeza se você foi ou não foi franca. Não acredites? Quer dizer, eu não tenho certeza se você não acredita. E qual fosse outro motivo que te pudesses trazer à festa de glória? Então, qual será que foi o motivo? A senhora viesse, talvez, com devoção. E note que aqui, se o Alencar tivesse escolhido este no lugar deste daqui, ele estaria colocando em dúvida o motivo que ela veio. Quando eu digo assim, a senhora viesse talvez por devoção, quer dizer, será que você viria mesmo por devoção? Aí ele estaria sendo irônico. Aqui seria uma marca de ironia. Aqui não. Aqui nesse caso, ele está afirmando, falando de um modo mais honesto. Se ele muda nesse último aqui para o modo subjuntivo, ele transformaria isso aqui numa ironia. Então note que a escolha do tempo verbal também muda um pouco a mensagem que você pode transmitir. Tempo não, no caso do modo verbal. E tempo e modo é uma coisa que muita gente confunde. Não é incomum que as pessoas confundam tempo e modo verbal. Isso não é incomum, é muito frequente que aconteça. Por quê? Inclusive, eu já vi muito aluno trocando tempo, trocando modo, porque mesmo na classificação gramatical, na classificação sintática, o que é tempo, o que é modo verbal, nem sempre é muito claro. A gente em português tem um problema, e eu considero isso um problemão, de considerar tempo e modo verbal como duas categorias que se juntam para formar outras coisas. E eu, particularmente, acho que o sistema presente indicativo, pretérito indicativo, futuro indicativo são muito mais claros do que você separar em indicativo, em subjuntivo e imperativo. É muito mais fácil. Mas separar em modos facilita para uma coisa. Você entende que tudo que está na categoria subjuntiva não são certezas. Tudo que está na categoria dos indicativos são coisas que eu tenho certeza ao afirmar. O imperativo são coisas que eu estou pedindo para que sejam feitas. E eu vou comentar um pouco sobre isso um pouco mais adiante. Então, quando a gente está falando sobre essa questão aqui, é isso que eu quero que vocês observem com bastante cuidado. Então, quando a gente se dirige a uma pessoa, a gente, para dar uma ordem, para dar um conselho, para dar uma instrução, para dar um aviso, para dar uma sugestão, nós temos o imperativo. E aqui nós temos também uma outra situação que o imperativo muitas vezes não bate, que é a seguinte. É muito comum a gente não usar o imperativo para isso. É muito comum que a gente utilize o presente do indicativo ou o infinitivo, no caso, a forma nominal. Por quê? Em português, aceita-se muito bem essa ideia porque o imperativo, no caso, ele funciona da seguinte forma. O sujeito ele não vai aparecer, mas o sujeito é sempre eu pedindo para que você faça algo. Então, eu pedindo para que você faça. Este eu não vai aparecer, então ele não é exatamente um sujeito. Então, eu quero que você faça. É essa a ideia implícita. Claro que a gente não vai fazer análise sintática, a gente não trabalha com isso, eu acho que isso aqui também é uma perda de tempo muito grande. Mas pense, por exemplo, quando eu digo assim, feche a porta, por favor. Eu quero que você feche a porta. Mas eu posso colocar outras ideias nesse imperativo. Por exemplo, eu posso dizer assim: você pode fechar a porta? Ou pode fechar a porta, por favor? Ou feche a porta, por favor? Quando sair, fechar a porta. Não chegar tarde. Percebe que eu estou usando outras formas no lugar do imperativo? Por que a gente pode fazer isso?
Em geral, a ideia de imperativo, principalmente quando a gente não utiliza o por favor, o com licença, por gentileza, soa muito formal ou soa muito forte para algumas pessoas. Então, frases na primeira pessoa ou no imperativo ou no infinitivo têm o mesmo valor. Então não se preocupem. Muitas vezes você vai ter imperativos com frases com verbos no infinitivo. Não tem nenhum problema, isso vai acontecer com muita frequência. E então vamos continuar e vamos ver aqui então um exemplo. Aqui é uma placa. Placa de trânsito, a gente tem muitos exemplos. Então, é proibido vazar lixo na rodovia. Então, isso aqui já é proibido você vazar. Olha o infinitivo aqui. Se eu fosse escrever isso usando português mais formal, seria assim, é proibido que vaze lixo na rodovia. É uma construção que a gente não usa. Isso aqui é muito mais curto, muito mais direto. Então, note, é proibido já nos dá a ideia de algo que se não deve fazer. Aqui um outro exemplo. Proibido roubar moradores. Sujeito a paulada. Ué, mas cadê o verbo aqui, professor? Só que nós estamos diante de uma frase nominal? Então, agora vamos entrar aqui naquilo que eu falei no começo da aula. Para algumas pessoas, isso daqui seria o que a gente chama de frase nominal. Uma frase sem verbo que transmite uma ideia completa. Pode ser considerado assim? Pode. Eu, pessoalmente, não considero esse exemplo como frase nominal. Por quê? Quando você lê proibido, você entende normalmente que tem um o entendido aqui por elipse. Então, é proibido roubar. Ou então, você poderia dizer proíbe-se, na melhor das hipóteses. Então, eu sempre penso que isso daqui está subentendido. E aí é muito mais fácil. Mas por que não se colocou o aí? Por uma questão de que a gente está acostumado já. Sempre que a gente vê proibido, a gente já associa o por questão de uso. Muitas vezes, nem em sintaxe, eu não preciso dizer tudo para o meu interlocutor. Se tem coisas que eu tenho certeza que ele vai entender, eu posso cortar. E essa é uma questão muito cara à parte de verbo. Quando eu falo, por exemplo, assim, que eu não preciso expor tudo, eu posso abrir mão. Eu posso abrir mão simplesmente disso, sem nenhum problema. Então, quando eu penso nessa questão, eu não preciso obrigatoriamente pensar em colocar o verbo em tudo ou expor tudo se isso ficar claro para o meu interlocutor. Aí vamos pegar aqui uma receita. Eu não lembro agora se acha que eu já peguei tudo gostoso, só que acabei esquecendo de colocar a fonte. Então, bater o açúcar, a margarina e os ovos. Olha o infinitivo aqui. Depois, acrescente a farinha de trigo, o leite e, por último, o fermento. Então, o verbo infinitivo. Unte a forma com farinha. Asse por mais ou menos 40 minutos. Isso aqui é uma receita. Isso aqui não é uma ordem, isso daqui são instruções. Então vamos tirar que a ideia do imperativo é sempre para mandar você fazer coisas. O imperativo pode ser coisas que eu peço para você fazer, que eu te instrua, que eu sugira para você. E esse bater pode aparecer desse jeito em outras receitas. Bate o açúcar. No caso, utilizando bate tu, né? Utilizando a segunda pessoa. Bate o açúcar, a margarina e os ovos. Ou eu posso utilizar a segunda pessoa, que é o você, utilizando a conjugação terceira, que é o bata o açúcar, que é o mais comum. E aí, então, eu tenho uma relação de verbos que eu posso utilizar sem nenhum grande problema aqui na hora de eu relacionar ou eu montar o meu modo. Aí, prosseguindo com nossa aula, eu coloquei aqui algumas combinações. Como que a combinação funciona? Isso aqui é um
um mapa conceitual, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que a gente organiza os tempos verbais e os modos. Então, os tempos verbais são passado, presente e futuro. E os modos afirmativo, subjuntivo e imperativo. Não acho que o imperativo aqui está sozinho. O passado, junto com o afirmativo, dá pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, passado completo, incompleto ou interrompido e passado que acontece antes dos outros. O afirmativo no presente dá o presente do afirmativo. Esse presente afirmativo fica mais fácil de vocês localizarem aqui. O futuro dá o futuro do pretérito, que é, na verdade, um tempo do passado, mas, enfim, e o futuro. Quando eu junto no subjuntivo, eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Esses são os modos verbais que vocês têm. Quando o pessoal fala, mas nossa, português tem muito tempo verbal, não sei o quê. Gente, vou falar uma coisa sendo bem sincero com vocês. Em inglês tem muito mais. E quando eu falo muito mais, é muito mais mesmo. Pense que no inglês você vai ter só de passado no inglês tem pelo menos 4 tempos verbais. Só de tempo passado. Tempo presente você tem pelo menos 2. Futuro tem pelo menos mais 4 também. Sem contar os modais. Então a gente tem bastante tempo no inglês também. E as pessoas acham que é pouquinho. E não é tão pouquinho assim. É que a forma como ele divide é um pouquinho mais fácil da gente entender. E eu sou meio contra a forma como a gente divide assim em português, porque eu acho que ele não é muito claro. Em vez de a gente dividir pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, poderia ser pretérito completo, ou passado completo, incompleto, e passado perfeito, que é a única coisa que faz sentido perfeito em relação ao que a gente chama de perfeito em outras línguas. Então vamos lá. Agora a gente vai chegar no ponto mais alto, que é o sujeito predicado. É claro que eu não vou falar os tipos de sujeito, as definições de sujeito, porque são coisas que eu gostaria que vocês pensassem por vocês mesmos ao olhar essa aula. Não quero que eu fale sobre esse tipo de sujeito, sem que vocês olhem para o tipo de sujeito aqui por si só. Então vamos observar aqui o seguinte. Primeira coisa, vamos pensar aqui o que é sujeito, o que é predicado. O sujeito é sempre aquele a quem o verbo se refere. Tanto é que eu posso ter orações que não têm sujeito. E o predicado é tudo aquilo que parte do verbo para explicar uma ação, um fenômeno ou para descrever um sujeito. Isso eu já vou depois, quando for falar do predicado verbal e nominal, a gente vai conversar isso melhor. Mas eu quero que vocês pensem primeiro na questão da ordem. Em português, nós temos duas ordens possíveis. A chamada ordem direta, que é o sujeito aparece primeiro, depois eu coloco o verbo, depois eu coloco os complementos, se necessários. A ordem inversa. Eu tenho 3 possibilidades aqui. Há outras formas de escrever? Tem, porque os complementos não necessariamente precisam ser assim, complemento aqui, pode ser complemento aqui o verbo, mas basicamente a organização de ordem inversa, os hipérbatos, no caso, são as seguintes. Na verdade, hipérbato, e tem outros nomes também, outros tipos de organização. Posso ter o verbo, sujeito e complementos, que é o hipérbato. Os complementos, o verbo e o sujeito. Os complementos, o sujeito e o verbo. Essas são as organizações mais comuns de mudança de ordem direta. Ordem inversa, ordem modificada. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder entender melhor. Eu peguei uma frase de um livro do Caio Fernando Abreu chamado Morangos Mofados. Peguei aqui e eu nomeei de acordo com o que está mostrado ali no mapa conceitual. O sujeito, os dedos dele, tocaram o verbo o maço de cigarros no bolso da calça. O que é importante quando eu trabalho com ordem de sujeito e predicado? Eu tenho que pensar que a minha referência do sujeito é sempre em pessoa e número. Então, qual que é a pessoa nesse caso aqui? A terceira pessoa do plural. Os dedos dele. O dele, no caso, é um complemento, é uma adjunta de nominal que serve para especificar de quem que são os dedos. No caso, utilizando um pronome. Aí estou dizendo que não são quaisquer dedos, são os dedos
dele. Então, os dedos dele tocaram. Então, é plural e é a terceira pessoa. O maço de cigarros no bolso da calça é o complemento de tocar, porque o que toca, toca algo, ou toca alguém. Então é um verbo que não precisa de um complemento preposicionado. Só que note que se eu mudar a ordem, a referência continua a mesma. E é aqui que é importante eu conhecer a questão da ordem, porque a informação não muda muito, mas o que eu quero colocar nessa informação muda. Então, tocaram os dedos dele o maço de cigarros no bolso da calça. Quando eu coloco na ordem inversa, eu troco o verbo e coloco antes do sujeito e antes do. E o complemento eu coloco aqui. O que acontece quando eu escrevo desse jeito? Se ele tivesse optado por isso? Ficaria um pouco mais poético. Isso aqui não parece com um português de poesia, português de letra de música. Tocar os dedos dele o maço de cigarro no bolso da calça. Isso deixa até mais bonito para ser lido, menos próximo da fala. Olha o que acontece quando eu coloco aqui. O maço de cigarros no bolso da calça tocaram os dedos dele. Aí note que quando eu inverto o objeto, inverto o complemento, eu dou mais ênfase ao maço de cigarros e menos ao sujeito, ainda que o sujeito continue igualmente importante. Vocês conseguem perceber isso? Então, o maço de cigarros ganha um pouco mais de força. E por último, que eu acho que é a inversão mais complexa, é essa daqui. O maço de cigarros no bolso da calça, os dedos dele tocaram. Então aqui, o verbo estando no final, ele torna isso aqui ainda mais próximo de um português poético. Eu poderia colocar assim, os dedos dele, o maço de cigarros tocaram? Poderia. Só que é muito difícil de ser lido colocar sujeito, complementos e verbo. Poderia colocar, isso é possível. Mas aí entra numa questão, aí eu vou falar, ela é muito mais pessoal do que uma questão de regra. Em geral, se vocês perceberem bem, o sujeito, quando eu desloco ele, a tendência é que ele tente ficar um pouco mais próximo do verbo a qual ele faz referência. Não que eu não possa jogar o sujeito longe. Eu posso fazer isso, eu posso colocar, por exemplo, sujeito, complemento e verbo. Eu posso fazer isso. Os dedos dele, vírgula, o maço de cigarros, no bolso da calça, vírgula, tocaram. Eu poderia fazer isso. Só que torna a leitura ainda mais complicada e você pode perder a referência, porque a partir daí, se eu aproximo demais isso, os cigarros pode. Claro que o de cigarros ele é um complemento preposicionado. Uma dica para vocês saberem como que é o sujeito, qual que é a parte mais importante do sujeito é ele não tem, ele não é antecedido de preposição. Em sintaxe, se eu coloco preposição, normalmente ele é complemento de alguma coisa. Ou ele é complemento ou ele é uma especificação de alguma coisa. Então, por exemplo, o maço, né, é maço de alguma coisa. Então, o de é o que nós chamaríamos de locução adjetiva. Então, não é qualquer maço, é o maço de cigarros. E não é qualquer maço de cigarros, é aquele maço que se encontra no bolso da calça. A gente entende que bolso da calça, ele exerce o papel de advérbio e, teoricamente, deveria estar associado com tocar, mas ele não tocou o bolso da calça. É o maço que estava no bolso da calça. Então, aqui no caso, o advérbio se liga ao maço. Então, é uma questão assim de você tentar interpretar como que isso se coloca. Eu poderia fragmentar esse complemento. Eu poderia colocar assim: o maço de cigarros tocaram os dedos dele no bolso da calça. E faria muito sentido. Essa possibilidade de recombinação do português permite eu criar efeitos de sentido no meu interlocutor que são muito interessantes. E vocês, quando vão escrever, podem explorar isso. Vocês têm que pensar que enquanto vocês escrevem textos, vocês podem explorar essa produção de sentido toda vez que vocês recombinam esse material.
Então é importantíssimo que vocês saibam que vocês têm uma ordem direta e ela é importante de ser seguida em textos formais, em textos técnicos, em textos de dissertação, mas vocês podem quebrar essa ordem para provocar sentidos diferenciados no seu interlocutor. Então, esses sentidos podem ser modificados de acordo com o que vocês acharem melhor. E eu digo para vocês que é importante que vocês mexam com isso. Agora vamos usar um outro trecho de Lucília para a gente trabalhar aqui a questão do sujeito predicado. Olhei para Lúcia. Ou está louca, ou zomba de mim. Foi a minha primeira ideia ouvindo-a sem cerimônia e o desplante com que ela decretava um orçamento de despesa que faria estremecer o mais pródigo financeiro. Aí, para a gente começar a trabalhar isso daqui, vamos marcar os verbos. Sempre que você for analisar um texto em profundidade, da parte estrutural, para aprender a escrita, ou quando você for revisar o seu texto, comece sempre pelos verbos. Por quê? Você pode ir e voltar ao verbo várias vezes para poder reescrever e poder melhorar. Então, olhei, note que isso daqui é tudo verbo no modo indicativo. Tudo indicativo, então são todas afirmações com certeza, com exceção de faria estremecer. Que faria estremecer ou estremeceria, se a gente fosse simplificar. Mas não é o que acontece aqui. Aí vamos separar as orações. Essa separação que eu faço aqui é para critérios de análise. Vocês não são obrigados a fazer isso, mas é interessante para estudo. Então, olhei para a Lúcia. O verbo olhei, no caso vem de olhar, ele representa o quê? Ele representa uma ação ou uma atividade. É o ato de você olhar para alguém. Então ele é uma ação, ele é ativo. A ação ou atividade, ele pode ser ativo, ele pode ser passivo. Ele é passivo quando está junto com o verbo ser ou estar, mais o verbo no particípio. Agora, está louca é um estado. Por quê? Esse está louca descreve Lúcia. E veja que Lúcia não aparece aqui. Por quê? Acontece um fenômeno chamado elipse. Lúcia está subentendida porque eu sei que louca faz concordância com ela. Então é interessante conhecer os tipos de predicado, porque eu sei que as concordâncias vão bater com as minhas referências, e aí eu não erro na hora de escrever. Zomba de mim. Quem zomba de mim? É a Lúcia. Então zombar pertence a que categoria? Também é uma ação. Agora, foi a minha primeira ideia. Qual desses três aqui foi a minha primeira ideia se encaixa? É um processo. Por que é um processo? Porque isso é uma coisa que aconteceu. Não é um estado. O verbo foi a primeira ideia, tem o verbo ir, né? Esta foi, esta era. No caso, o verbo ser também pode ser no caso. Mas isso aqui representa uma atividade que aconteceu, é um processo, o processo de pensar. Ouvindo-a, aí nós temos uma oração reduzida de infinitivo, é uma ação, que é do verbo ouvir. E o desplante com que ela decretava, o que é ser ela? Ela é a Lúcia. Também é uma ação, uma atividade. Decretava um orçamento de despesa que faria estremecer, então isso aqui é uma locução verbal, faria estremecer, a gente considera como um verbo só. Mas por aí o financeiro, quem faria estremecer? É a despesa, que é o meu sujeito, retomado pelo pronome relativo que. Poderia ser a qual faria, poderia ter cuja, também poderia ser utilizado sem nenhum problema. Então notem que aqui eu separei tudo que é ação, tudo que é fenômeno ou processo, tudo que é estado. Agora vamos analisar algumas dessas frases aqui. Eu não vou trabalhar com a reduzida de infinitivo, porque isso aqui exige uma aula específica sobre reduzida de infinitivo, ou orações reduzidas. Quando eu trabalho com orações, eu preciso
no caso de orações, eu tenho que ter verbo. E é nisso que agora a gente tem que se focar um pouquinho. Quando eu falo em oração, eu preciso de verbo. Toda oração tem verbo. E todo enunciado pode ter mais de uma oração. Então, oração é qualquer coisa que possua um verbo, qualquer fragmento que tenha sentido e que tenha um verbo. Esse verbo, ele não necessariamente precisa ser o núcleo, ou precisa ser a parte mais importante dessa sequência. Por que não precisa ser? Vocês vão entender daqui a pouco. Se não tem verbo, não é uma oração. A gente vai chamar isso de frase nominal. Esse é o nome que alguns gramáticos vão dar, quando possível. Os que não acreditam em frase nominal vão dizer que o verbo está subentendido. Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente quando fala da existência de um verbo. Então, tem verbo, tem predicado. Pode ser que seja um verbo, pode ser que seja uma locução verbal, quando são dois ou mais verbos, como é no caso de faria estremecer. Aí vamos pegar aqui o olhei. Olhei para a Lúcia. Aqui nós temos um verbo olhar e tem um sujeito que a gente chama de sujeito implícito. Alguns de vocês conhecem esse sujeito implícito como sujeito oculto. Não tem problema. Eu particularmente não gosto muito desse nome. Eu acho o nome sujeito oculto muito ruim, porque quando você trabalha com a ideia de sujeito oculto, você confunde muito com indeterminado. E a indeterminação de sujeito é diferente do sujeito não estar ali. Então, eu gosto muito de chamar isso de sujeito desinencial. Por que eu gosto de chamar de sujeito desinencial? Porque é um sujeito que está ali, mas ele não aparece. É diferente do sujeito indeterminado ou do sujeito ou da oração sem sujeito. O indeterminado é eu não sei quem que é. Esse poderia ser de fato oculto, se nós pararmos para pensar no fim das contas, porque se é oculto eu não sei onde ele está. E o sujeito inexistente, né, que é, na verdade eu acho que isso daí é um dos nomes mais bobos que existe, é nas orações impessoais, orações que não falam de sujeitos que sejam pessoas, ou que sejam sujeitos, ou que sejam seres. Como é uma ação ativa, então eu tenho eu olhei para a Lúcia. Então eu exerço, o sujeito eu exerço uma ação, primeira pessoa, então o verbo está conjugado na primeira pessoa, no singular. Aí, eu sei que esse sujeito ele é recuperado nessa oração. Eu estava ouvindo a Lúcia sem cerimônia. Aqui no caso, eu estou usando uma reduzida do infinitivo, porque ela tem o mesmo valor de uma oração no presente. Mas não aparece aqui, então é reduzida do infinitivo, do gerúndio, do Z de gerúndio. Isso nós vamos chamar de predicado verbal. E aí nós temos uma particularidade muito interessante do predicado verbal. O predicado verbal é aquele predicado cuja palavra mais importante é o verbo. E por que esse verbo ele é tão importante assim? Quando você pensa no predicado verbal, você vai olhar para o verbo e você vai ter que pensar duas coisas. Primeiro, o verbo ele exerce uma ação ou ele não exerce um fenômeno? É um desses dois sempre. Segundo, essa ação ou esse fenômeno, ele te dá uma ideia completa? Se te der, o que vier depois dele é adicional, é especificação, não é obrigatório. Não quer dizer que não tem que estar ali, mas ele não é essencial. Aí nós vamos ter o que a gente chama de verbo transitivo, verbo intransitivo. Por que intransitivo? Porque é um verbo que não precisa transitar o seu significado para outras palavras. Por outro lado, se eu tenho verbos que o significado dele é incompleto, eu vou ter o chamado verbo transitivo. Por quê? O sentido dele só se completa nas palavras da frente, ou seja, o sentido dele transita para frente. E por que é importante eu saber desses verbos que são transitivos ou intransitivos? Porque
A primeira coisa que eu preciso saber para saber se minha oração está completa ou não, se minha ideia está completa é: será que a ideia do meu verbo é suficientemente clara para o meu interlocutor? E é claro que nem sempre eu preciso dar todos os complementos do meu verbo. Quando eu tenho um texto completo, às vezes o meu complemento já foi dito antes, então ele está subentendido. Outras vezes o meu complemento ele está implícito. Está implícito porque às vezes o complemento é o mesmo que o sujeito. Pode acontecer isso no caso de ações reflexivas ou de ações recíprocas. Então eu vou ter o verbo sempre o elemento mais importante. E esse verbo nós vamos chamar de núcleo quando acontece isso. Quando o verbo ele é mais importante de tudo, ele constitui o núcleo desse predicado. Foi a minha primeira ideia. E aqui nós temos um hipérbato. Como assim? Isso daqui não é um complemento, isso aqui não é uma continuação, porque qual que é o sujeito do verbo ser? É aí que eu falo para vocês da questão de você mudar a ordem. Note aqui, a minha primeira ideia foi. Foi qual? Qual que foi a minha primeira ideia? A minha primeira ideia foi que Lúcia zomba de mim. Então, esta oração inteira é complemento dessa. É complemento não, é continuação dessa. Então, quando eu falo para vocês que pode acontecer a questão da inversão sintática, ela muitas vezes acontece justamente porque eu quero dar ênfase em outras coisas. Nesse caso aqui, eu inverti porque isso daqui já foi dito antes. Se vocês pegarem lá no enunciado, vocês vão ver que isso aqui já foi dito antes, em outro momento. Então, eu não preciso dizer novamente, eu não preciso repetir isso. Então, isso é a ordem direta. Isso é, aqui nesse caso, a minha primeira ideia foi que Lúcia zomba de mim. Eu preciso, então, recuperar isso. E também uma dica para interpretação de texto. Se eu tenho frases na ordem inversa, eu tenho hipérbatos, desinverter ajuda um pouco a gente a compreender melhor o texto, principalmente para quem tem muita dificuldade com frase invertida, com oração invertida, aliás. É claro que nem sempre hipérbato vai acontecer assim. E eu vou ter esse hipérbato pelo seguinte: nesse caso, e eu não vou me alongar porque não é o tema da aula de hoje, eu tenho o que aqui. Este que vem da oração anterior, ele funciona como uma oração subordinada. Então, por isso que isso aqui ele é complemento, ele é uma oração substantiva. Ele funciona como com um outro papel aqui, que a gente vai já descobrir. Então, a minha primeira ideia foi que Lúcia zomba de mim. E aí, vamos pensar. É um predicado verbal ou não é? Pense um pouquinho. E a resposta desse predicado, ele é verbal. Por que ele é um predicado verbal? Nós temos aqui não temos um estado. Nós temos aqui um processo. A minha primeira ideia foi. Então, não temos um verbo ser. Eu não estou descrevendo algo que caracteriza o meu sujeito. Estou descrevendo uma coisa que aconteceu. Então, isso ele é um predicado verbal. E, no caso, ele tem um complemento. Agora, vamos pensar nisso daqui. Ou Lúcia está louca. Olha o verbo estar. Olha essa palavra louca aqui. Essa palavra louca, primeiro nós temos um verbo de estado, que nós vimos ali naquela tabelinha. Só que esse louca não se refere ao verbo. Este louca se refere a Lúcia. Então nós temos aqui uma outra configuração de predicado. O meu predicado serve
para descrever alguém. Por isso que ele é um verbo de estado. Eu estou descrevendo que Lúcia está louca. Então isso daqui é uma coisa que é transitória, quer dizer, uma coisa deste momento. Não é uma coisa permanente. Lúcia é louca, uma coisa permanente. Nisso nós vamos chamar de predicado nominal. Por quê? Porque a palavra que está depois do verbo, ela vai servir para você se referir ao sujeito. E é por isso que nós vamos chamar isso daqui de verbo de ligação. Aí, nós chamamos de predicado nominal. Porque o termo mais importante não é o verbo. O termo mais importante é o que tem a função de adjetivo. No caso aqui, é a palavra louca. Nós vamos chamar isso daqui de predicativo do sujeito. Por quê? Porque aqui ele se refere ao sujeito. Em orações maiores, você vão ter predicativos de outras coisas. Mas o está, ele não é a palavra mais importante deste predicado. Ele só serve para que isto daqui se conecte com isso e estabeleça uma relação. Se eu colocasse o verbo parecer aqui, ou Lúcia parece louca, eu estaria falando da aparência dela, que seria um estado também. Então, os verbos de ligação, eles acrescentam uma informação a um adjetivo. Então eu tenho o chamado predicado nominal. E aí, só para a gente poder observar aqui, olhei para a Lúcia, ou Lúcia está louca, ou Lúcia zomba de mim. Foi a minha primeira ideia. No caso, zomba de mim, Lúcia zomba de mim, é a primeira ideia dele. Ouvindo-a sem cerimônia, o desplante com que decretava um orçamento de despesa que faria estremecer mais pródigo financeiro. Aí nós temos esses sujeitos que eles estão ocultos, eles são sujeitos desidenciais. Lúcia está louca e Lúcia zomba de mim. Sempre que você vai fazer uma análise de um texto, isso aqui funciona muito mais para poesia, para letra de música, mas ajuda muito em textos que você tiver alguma dúvida. Sempre procure tirar tudo que é subentendido, tudo que estiver invertido, isso ajuda bastante. Agora, para a gente concretizar isso aqui, vamos usar os conceitos que nós vimos até então para analisar um texto. Vamos analisar aqui um texto usando os conceitos de sintaxe, os conceitos de verbos vistos até aqui, para melhorar um pouco a nossa interpretação. Então, eu peguei um texto, um poema do Fernando Pessoa, para analisar. Então, eu vou ler o texto, um texto bem pequeno, e a gente vai analisar verso por verso, como se fossem frases, e depois a gente vai ver como que esses verbos ajudam a construir a materialidade desse sentido. Então temos esse texto aqui. Começo a conhecer-me, não existo. Sou um intervalo entre o que eu desejo ser e o que os outros me fizeram. Ou metade desse intervalo porque também há vida. Sou isso, enfim. Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulho de chinelas no corredor. Fique eu no quarto só com um grande sossego de mim mesmo. É um universo barato. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, texto poético, ele é um texto em primeira pessoa majoritariamente, porque é um texto voltado para as individualidades. Então, a gente começa separando aqui os verbos. É a primeira coisa que eu sempre falo para vocês quando vocês vão ler um texto para tentar entender a linguagem, é comece a ver os verbos. Então, começo, conhecer, existo, sou, desejo ser, aqui é uma locação verbal, fizeram, a, sou, apague, feche, deixe de ter, outra locução verbal. Na verdade, o deixe e o deter são que a gente deixa de fazer alguma coisa, mas eu considero como um verbo só para efeitos dessa análise. Fique e é. Então, tudo colocado aqui, tudo certinho. Então, começamos aqui. Começa a conhecer-me. Não existe. Então, eu começo a conhecer-me. E este me
ele é o complemento do sujeito, do verbo conhecer. Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. No caso, sujeito e complemento são a mesma coisa. Então, nós temos uma ação reflexiva. Toda ação reflexiva no português é sujeito e complemento são iguais. Eu não existo. Então, como o eu é o mesmo sujeito nas três orações, eu não preciso explicitar. E os verbos, eles estão no presente do indicativo. Então quer dizer que são certezas, com exceção disso daqui, que está no modo no modo infinitivo, porque isso daqui é um tempo composto. Começo a conhecer-me, começo a conhecer-me, como a gente faz no português. No caso seria no português brasileiro, começo conhecendo-me. A gente faria no português do Brasil. Sou o intervalo entre o que desejo ser e o que os outros me fizeram. Então, sou é o eu, ele é o sujeito. Eu desejo, eu sou. Só que fizeram, o sujeito é outros. E o me é esse sujeito que foi, é o complemento, quem faz algo a alguém. O que ele fez? Aqui não está explicitado, aqui entra também numa característica. Nem sempre eu declaro todos os meus complementos. No caso, por que este verbo não tem o que foi feito para ele? Porque o eu lírico quer deixar em aberto sobre o que foi feito. Eu sou o intervalo entre o que eu desejo e o que os outros fizeram, mas eu não sei o que foi feito por ele. Isso é vago. E essa noção vaga nos ajuda a perceber que tipo de sentido ele quer construir, um sentido de amplitude, o sentido de o que foi feito com ele é algo muito amplo. Os verbos também aparecem no pretérito indicativo. Só que eu tenho um verbo no pretérito perfeito. Quer dizer, o que foi feito com ele foi uma coisa que já foi concluída. Então, é uma ação completa. Não é um desejo, não é uma ação passada. Então, ele está trabalhando com afirmações. Eu sou, no caso é um verbo de estado, e desejo, o desejo ser é uma ação concreta. Tudo no presente. E o que foi feito com ele no passado. Então, eu desejo alguma coisa com base naquilo que já foi feito para mim. Entre aquilo que eu já sou e o que fizeram. Então, eu tenho um combate aqui entre um estado e uma ação passada. Olha que coisa interessante aqui. Ou metade desse intervalo, porque também há vida. E eu tenho aqui um verbo no presídio indicativo. Só que eu não tenho sujeito. Porque não tenho uma chamada oração. Oração não, eu tenho o que a gente chama de oração impessoal, ou oração que não tem sujeito nenhum. É o haver no sentido de existir. Quando eu uso haver no sentido de existir, é sempre terceira pessoa do singular. Sempre. Você nunca vai utilizar, independente de qual for o que tiver aqui na frente. O que acontece, que as pessoas erram muito, é que as pessoas colocam isso no plural porque elas assumem que isso daqui é sujeito e fazem hipérbato. Se você quiser assumir isso aqui como sujeito, você troca pelo verbo existir. Aí você tem isso aqui como sujeito. Se isso aqui estiver no plural, isso aqui vai para o plural. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui vidas, então eu colocaria existem vidas. Se eu colocasse vida no outro, há vidas, não haviam ou havia vidas. Havia até poderia, porque não é singular. E aí ele continua como verbo no presente indicativo. Sou isso, enfim. Aí eu tenho o verbo, continuando com o eu, no presente indicativo. Note que o poema quase todo ele é constituído no presente indicativo. Isso também é uma característica do texto poético. Como o texto poético fala do que o eu lírico sente neste momento, ele precisa ser constituído majoritariamente de verbos no presente. Então, isso já ajuda a gente a localizar quando que as emoções do eu lírico estão sendo destacadas. Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulho de chinelas no corredor. Então, note que o eu lírico
ele utiliza todo o verbo no imperativo, ele está mandando alguém fazer isso. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, sempre a nossa ordem é de eu mandando alguém fazer algo. Pense sempre nisso. Então, eu estou mandando que alguém apague a luz, que alguém feche a porta e que não deixe de ter a chinela no corredor. Mas quem que eu estou mandando fazer isso? Fique eu no quarto só com grande sossego de mim mesmo. Eu estou mandando a mim mesmo fazer isso. Então, este eu lírico trata a si mesmo na terceira pessoa. Então, este eu lírico está falando para si como se ele fosse uma terceira pessoa. E isso é uma característica muito forte da poesia do Fernando Pessoa, é uma característica dele de despersonalização. Ele se dirige a ele mesmo como se ele tivesse uma entidade separada. Talvez se dando um conselho, talvez se ordenando para alguma coisa, são possibilidades. Então, tem esse verbo no imperativo, e isso daqui é para quem eu estou ordenando. Se eu não coloco quem que é, fique eu, seria sempre uma terceira pessoa. Então, fique uma segunda, fique você, fique tu. É um universo barato. É um verbo também no presente indicativo. E qual que é a ideia, antes de a gente finalizar, qual que é a ideia então para a gente entender esse enunciado? A gente consegue perceber então que no poema do Fernando Pessoa, aí deixa eu até voltar lá para o começo, antes da gente finalizar a nossa aula, até porque a gente vamos voltar bem para o comecinho, era para ter colocado mais uma parte, eu esqueci. Vou voltar daqui já com os verbos separados. Então, ele começa a descrever a si mesmo. Conhece-me conhecer, eu não existo, é um intervalo, só que aqui nesse meio do texto, ele diz que o que ele é não depende só dele, mas depende dos outros. Então ele é uma mistura de quem ele é por dentro e do que ele recebe de fora. Então ele é esse meio termo entre o que ele sente e o que as pessoas dizem sobre ele. Ou metade disso. Porque também existe a vida que dá algumas características. Então ele se descreve desse jeito. E para poder refletir sobre isso, ele prefere ficar no lugar escuro, trancado e não escutar nada. E quando ele diz, fique eu só no quarto com grande sossego de mim mesmo, quer dizer, ele fechado no seu próprio mundo. É um universo barato. Isso aqui, inclusive, ele é um hipérbito. Um universo barato é isto. Ou, mas no hipérbito não, isso aqui está na ordem direta. Isto é um universo barato, quer dizer, tudo isso daqui, inclusive isso aqui eu tinha colocado no PowerPoint, não sei por que não salvou. Isto é um universo barato. Isso tudo que eu estou colocando aqui, isso tudo que eu estou me fechando, é um universo barato de mim mesmo. Então, o uso desses verbos é para constituir entre primeira e terceira pessoa e depois os imperativos para descrever que ele é uma junção tanto de algo que ele é pessoal, algo que é fora dele, terceira pessoa exterior, e também de algo que é impessoal, que a própria vida é impessoal. E essa impessoalidade permite que ele, ao se despersonalizar, consiga apreciar a própria solidão. Então é isso que ele está colocando aqui. E é isso, gente. Então, basicamente a aula sobre os tempos, os modos verbais, e um pouco sobre sintaxe é isso para ajudar vocês a interpretarem o texto. Então, lembre que a sintaxe, a construção sintática, é para que você produza sentido com a forma que você escolhe. Então, é basicamente essa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Com certeza foi uma das aulas mais longas produzidas. E vejo vocês na nossa próxima.